Vamos falar aí sobre portadores de deficiência aí, ó, e doenças graves. Têm direitos aí e benefícios diferentes do restante da população. Aí você pergunta, quais que são esses direitos? É sobre isso que a gente vai conversar agora com a Mariana Rezende, que é advogada especialista em direito à saúde. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom ter você aqui conosco para a gente falar sobre algo que é muito importante, não é verdade? É, com certeza. E eu acredito que nesses tempos, a questão da deficiência tem sido mais valorizada ainda pela nossa primeira-dama. É verdade. Né? Então, esse trabalho que ela tem feito, essa valorização, esse cuidado que ela tem e demonstra, as pessoas estão sentindo, eles não estão marginalizados, à margem da sociedade, eles estão sendo inseridos, não é Inclusos, verdade? é o que diz mesmo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sim. Ela trata muito sobre a inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa começar a fazer parte da sociedade em todos os aspectos. E isso tem sido bacana que eu também tenho visto que de uns tempos para cá as pessoas estão se sentindo mais inclusas, inseridas no dia a dia. Sim. Oh, interessante. A gente fica feliz, né? Com Porque, certeza. na verdade, todo mundo tem defeito, né? Verdade. Só que uns são visíveis, outros são invisíveis. Só conviver que você vê, né? Verdade. E às vezes a gente acha que é melhor por causa disso. Por causa disso. Vamos falar um pouquinho, Mariana, a respeito dos direitos e benefícios desses portadores. Eu queria que colocasse na tela aí o primeiro para você explicar. Direito ao LOAS, BPC, Previdência Social. Explica pra gente o que são o LOAS. Primeiro, a nomenclatura, eu queria dar uma pausa antes. A nomenclatura certa a utilizar é pessoa com deficiência. Usava-se muito o portador com deficiência, mas hoje em dia, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso foi mudado. Ele foi em 2015. Sim. Porque o portador é como se a pessoa portasse alguma coisa. E, na verdade, ela não porta, né? Então, na verdade, ela tem aquela deficiência, faz parte dela. Então, hoje em dia é usado dessa forma. Entendi. Com relação ao LOAS, é a Lei Orgânica da Assistência Social. Ela traz um benefício que chama benefício de prestação continuada para as pessoas com deficiência e idosos, né? Porque a gente conhece o auxílio-doença, a gente conhece a aposentadoria, que são benefícios de quando você contribui para a Previdência Social e quando acontece alguma coisa, algum acidente, ou quando você chega numa certa idade, você precisa se aposentar ou até mesmo se afastar. Sim. No caso do BPC, não. São para pessoas carentes que nunca contribuíram para a Previdência Social, mas só estão inseridos nelas pessoas com deficiência e idosos. Muitas pessoas até me perguntam, nossa, mas eu tenho uma doença grave, Sim. ou eu tenho uma doença rara, eu estou inserido? Infelizmente não são todas as doenças. Câncer, AIDS. Pois é, aí isso é muito relativo. Câncer por si só não está inserido como pessoa com deficiência. Agora, o câncer ele pode gerar inúmeras consequências que trazem uma certa deficiência para a pessoa. Sim. A AIDS também. Então, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho diabetes, eu tenho direito ao benefício de prestação continuada? Por si só não tem, mas a gente sabe, por exemplo, que a diabetes ela gera uma deficiência visual ou pode ter que amputar. amputar os Exatamente. pés, coisas assim. E aí ela já começa Membros. a fazer parte do benefício, e aí ela tem direito a um salário mínimo. E para ter direito a esse salário mínimo, além de ser pessoa com deficiência ou idoso, a renda não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Então, como que seria? Você tem você, o seu marido e 2 filhos. Sim. Você recebe um salário mínimo. Você tem direito? Tem, porque o seu salário dividido por 4 daria exatamente o teto estipulado por lei. Agora, se fosse você, o seu marido e 1 filho, não daria, porque a sua renda ultrapassaria o teto. Então, ele é realmente um benefício de assistência social para pessoas carentes, entendeu? Então, passando esses 2 requisitos, a pessoa com deficiência tem direito. E aí eu te pergunto, Mariana, nesse caso, é muito tempo essa lei? Que as pessoas têm esse direito? Tem muito tempo sim. O LOAS já tem muito E tempo. as pessoas sabem, têm ciência disso? Algumas Quem pode sabem. requerer? Todas as pessoas com deficiência que não tenham essa renda acima de 1/4 do salário mínimo per capita, né? Que são as pessoas que moram naquela residência. Ah, mas mora comigo meu irmão, Ou meu por tio, minha procuração. avó. Pode ir por procuração? Ou a pessoa tem que ser ela mesma? Não, muitas vezes a pessoa com deficiência tem a mãe, ou o pai, ou a Sim. tia que faz o Sim. requerimento do benefício, mas com os dados daquela pessoa com deficiência. Quem recebe o benefício é a pessoa com deficiência. Tem uma outra também, um outro direito e benefício, que é direito ao tratamento, saúde, artigo 196
da Constituição Federal. Sim, toda pessoa, não só as pessoas com deficiência, mas todas as pessoas com doenças graves, raras, tem direito à saúde, ao acesso à saúde. Então, uma pessoa com câncer, por exemplo, tem direito ao tratamento, uma pessoa com diabetes tem direito ao tratamento. Existe no Ministério da Saúde protocolos que trazem as diretrizes de tratamento e de benefícios, medicamentos para cada patologia. Então, todas as pessoas, não só pessoas com doenças graves e raras, têm direito ao tratamento. E existe também o plano de saúde, né? Que muitas pessoas às vezes pensam assim, nossa, eu tenho uma doença grave, o plano de saúde não cobre. Não existe isso, né? Se você tem uma doença grave, uma doença rara ou até uma deficiência e precisa ser tratado, você pode recorrer ao SUS, claro, mas também ao seu plano de saúde. Bom saber, né? Porque às vezes a gente não sabe e fica apertado nos momentos desses, né? Exatamente. E uma pessoa não conseguindo esse tratamento, hein? Procura o SUS, não consegue. Pois é, muitas vezes tem que judicializar, né? Acontece muitos casos assim das pessoas procurarem principalmente o plano de saúde. Ele vem negando muitos benefícios, muitos requerimentos das pessoas, alegando que são fornecidos pelo SUS. Mas, infelizmente, a gente sabe que o SUS hoje ele não está dando conta de suportar tanta demanda. São muitos pacientes, muitas pessoas requerendo o acesso à saúde. Então, as pessoas procuram um plano de saúde e são barradas. Então, infelizmente, o que eu falo para as pessoas é sempre denuncie, faça o requerimento, reclame e, como última instância, infelizmente, tem que judicializar. Falando aqui sobre, vamos falar direito, pessoa com deficiência, os direitos, né, os benefícios que eles têm, a gente tem que entender, conhecer mais esses direitos. Tem mais um aí, que é direito à isenção de imposto na compra de veículos. Sim, esse benefício muitas pessoas, muitas pessoas procuram esse benefício porque você juntando todos esses impostos, a isenção de todos esses impostos, tem gente que consegue cerca de até 30% de desconto no veículo. Às vezes as pessoas não entendem, nossa, vou conseguir 30% de desconto, nenhum veículo não, nenhum imposto não. Você junta todos os impostos, você pede a isenção de IPI, IOF, ICMS, IPVA. Quando você coloca num papel e faz a soma, você vê que você conseguiu um desconto de até 30% do valor do veículo. Mas tem formas de requerimento diferentes, né? O IPI e o IOF são impostos federais. Então tem que conseguir na Fazenda Federal entrar no site. Já tem sites, inclusive, da Receita Federal que você consegue fazer o requerimento online. Entendeu? E no estadual você procura o Detran ou até mesmo a Receita Estadual para requerer essa isenção de impostos estaduais. Qualquer tipo de deficiência, Mariana, tem direito a esses 30%? Não, não é qualquer tipo de deficiência. Mesmo que não seja alguma deficiência que envolva essa questão da direção, será que tem? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela traz o que se insere em pessoas com deficiência, né? Que são deficiência física, visual, mental e autismo. Hoje em dia nós temos o autismo inserido também como pessoa com deficiência, porque às vezes era muito amplo, né? Então as pessoas não entendiam que o autismo fazia parte do beneficiário. E hoje em dia o Estatuto já trouxe que o autismo está inserido também no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha, interessante. Tem outra aqui que é direito ao plano de saúde e escola particular aí sem cobrança de taxa adicional. Sim, nós temos muitos problemas com isso. Porque as pessoas, às vezes, comparecem ao plano de saúde ou comparecem à escola com uma criança com autismo, uma criança com síndrome de Down, e a escola e até mesmo planos de saúde têm negado, sob a alegação de que precisam pagar uma taxa adicional para aquela pessoa ter comum, acesso. então. Muito comum. Olha. Muito comum. Em escolas, principalmente, tem sido muito comum. Tipo, porque seu filho vai dar mais trabalho, vai dar mais trabalho. Vai ter que ficar uma pessoa ali por conta dele, então teria que fazer isso. Exatamente. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz na parte da educação que as escolas precisam ter um suporte para os alunos com deficiência. Então, um professor de apoio, né? E muitas pessoas procuram isso, né? Afinal de contas, você leva o seu filho para uma escola e você precisa daquele suporte para ele. Ele tem uma dificuldade
dificuldade de aprender a ler, uma dificuldade de falar, às vezes o professor não entende o que ele quer, né? E a criança, ela tem que ser inserida. O principal do Estatuto é essa questão de inclusão que você trouxe no início. Então, colocar uma criança com deficiência numa escola só para crianças especiais, você não está incluindo a criança com deficiência no meio comum. Sim. Então, é interessante toda essa inclusão. E para haver essa inclusão, as crianças com deficiência, elas necessitam desse professor de apoio para dar um suporte para ela na escola. E escolas particulares vêm alegando de que essas crianças têm um custo maior, têm um gasto maior da escola, então precisa pagar uma taxa adicional. E o Estatuto já trouxe que isso é discriminação e é crime. As pessoas não devem pagar, inclusive devem denunciar. Olha, aprendendo aqui, gente, sobre os direitos. Aqui, com relação à FGTS, tem algum benefício? Existe sim, saque de FGTS para pessoa com deficiência, consegue comparecer na Caixa Econômica Federal, fazer o requerimento e tem certos requisitos que tem que seguir, protocolos que tem que cumprir e lá eles passam todas as informações e a pessoa consegue sacar antecipadamente, no caso de câncer principalmente. Importante saber, né? Eu quero te agradecer imensamente. Eu que agradeço. Sabe tudo. Nada. Você tem que voltar sempre aqui. Eu estou à disposição. Aprendi até, Mari. Deus continue te abençoando. Amém. Cada dia mais, né? E que realmente os direitos eles sejam respeitados. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.